Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Nessa noite eu quero deixar somente um versículo da Bíblia, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, aonde o Senhor disse a Samuel: a vocação de Ezequiel é uma visão do rolo de um livro. Disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo. E quando falava comigo, me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e à nação rebeldes, que rebelaram contra mim. E ele e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblantes, duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e dirás: assim diz o Senhor Jeová. Ele quer, ouça o que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde e não de saber que estive no meio deles, um profeta. E tu, filho do homem, não temas e nem tema as tuas palavras, ainda que seja sarto e espinho para contigo. Tu habita com escorpiões e não temas. As tuas palavras nem tem assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu dirás as minhas palavras que eu ouço, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde, abre a boca e com o que eu te dou. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel é um homem, porém o Senhor convocou para fazer uma missão. Agora que nós vemos lendo que ele vai dizendo: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ele nessa noite ele quer falar que ele vai de encontro a quem ele quer. E ele via quem ele quer. Porém ele enviou o profeta Ezequiel a uma casa rebelde, após os pais prevaricaram contra o Senhor. Ele diz: dizei tudo o que eu mandar. Porém tem muitos crentes que ainda não têm esse comodo com Deus. Porque muitos o Senhor tem falado para ir aonde ele quer, e muitos têm desviado o teu caminho, assim como fez Jonas. A Bíblia diz que Jonas ele ia para uma cidade chamada Nínive, mas porém ele extraviou e foi para Tarso. Quando Deus ele quer um propósito para um homem, não tem para onde correr, não tem para onde ele for. O Senhor ele diz naquele dia, quando Jonas estava no meio da baleia, que onde ele estivesse no fundo do mar, ali ele também estaria. Onde ele estivesse na profundeza do abismo, ele estaria também. Talvez em tua vida tem circunstâncias que o Senhor vai entrar com providência. E o Senhor ele diz: não tema, porque sou contigo, ó filho de Israel. Por que tema? A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. A Bíblia diz que ia Jesus com seus discípulos a uma cidade chamada Naim. Porém também havia saindo o enterro de um filho da viúva. Porém essa viúva já tinha perdido o teu marido. E agora teu único filho vem a morrer. E quando Jesus vem de contra aquela cidade, aquela viúva vinha chorando. E Jesus, vendo que ela estava chorando, se comoveu com a sua compaixão. E parando aquele velório, a Bíblia diz no livro de Lucas que ele parou, porque ele sabia que ele ia fazer alguma coisa, porque ele fazia um milagre. Muitas pessoas não esperavam o milagre de Deus. Mas quando Deus quer fazer um milagre, ele faz como ele quer. E ele, parando toda aquela multidão, disse para aquele esquife, disse para aquele homem que estava deitado: se coloca de pé. E ele se colocou e ouvia a palavra do Senhor. E muitos começaram agora a adorar. E muitos talvez não acreditaram no poder de Deus. A Bíblia também nos relata no livro de João, capítulo 5. Se nós formos ver no capítulo 5, vai nos dizendo um homem chamado, que naquele dia ele subiu a uma cidade chamada Jerusalém. Ora, perto da porta dos tanques de Betesda, havia 5 pavilhões, onde também tinha muitos enfermos, muitos coxos, aleijados, cegos, mudos. Porém havia também um homem de 38 anos que já estava deitado. Estava ali perto para receber o milagre. Mas quando ele ia, quando a água se movimentava, quando o anjo descia em certo tempo, porque naquela época um anjo descia de certo tempo. Ele descia, por exemplo, hoje. Amanhã ele não descia, já vinha no outro dia. E naquele dia foi quem apareceu, foi Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, aquele homem diz: quer ficar sã? Ele fala. Ele põe um porém nesse meio. Não tem quem me jogue no tanque quando a água está movendo. Muitos já têm pulado na minha frente. Não tem me pegado para jogar.
Mas o Senhor diz, pega a tua cama e anda. Talvez hoje é a tua vez de se colocar de pé e começar a andar, porque o Senhor chega em tua vida. E a Bíblia diz no livro também do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Talvez a tua primeira casa está destruída, mas a segunda casa vai começar a restaurar, vai começar a renovar, nascer um fruto. E a Bíblia diz no livro também do profeta Mateus, capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus ele foi ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Eu vou se tornar esses 40 dias, 40 noites, a 80 dias. Pensa aí agora, 80 dias com fome. E a Bíblia diz também no livro de Mateus capítulo 5 que Jesus foi tentado. E na nossa vida nós também somos tentados pelo diabo. Em nome de Jesus, mas o Senhor ele prevaleceu. Ele prevaleceu até o fim, porque ele era o santo do santo. E ele conseguiu a tua vitória, porque eu e você não conseguem. A Bíblia diz também no livro de Lucas, capítulo de número 11,